Você acha o seu trabalho ruim? Seu chefe te cobra demais? Seu salário é baixo? Então agradeça por não viver na Idade Média, porque naquela época tinha gente que passava a noite mergulhada em fossas de excremento. Outros arriscavam morrer provando comida envenenada para reis. Alguns trabalhavam cercados por carcaças e fezes. E havia até quem roubasse cadáveres dos túmulos. E o pior, isso era uma profissão. Eu sou Emerson Azeredo e seja bem-vindo. Hoje você vai conhecer alguns dos trabalhos mais horríveis que alguém podia ter na Idade Média. E no fim, quem sabe você nunca mais reclame do seu emprego. Se existia cidade medieval, existia alguém condenado a limpar seus dejetos. Esses homens desciam em fossas cheias de fezes com baldes e pás, geralmente à noite. Muitos morriam sufocados por gases tóxicos ou afundavam na própria imundície. Literalmente podiam morrer no fundo do poço. E não era só o trabalho. Eles eram evitados por todos, considerados impuros por lidar com as fezes da cidade. Mas vem a pergunta: pelo menos pagava bem? Surpreendentemente, às vezes sim. Como quase ninguém queria esse serviço, o pagamento podia ser até bom. É horrível, sem dúvida, mas para alguns, até que valia o salário. Poucas profissões eram tão temidas quanto a do carrasco. Seu trabalho era executar condenados, mas a ironia é que quase todo mundo desprezava o próprio executor. Viviam isolados. Muitos herdavam a profissão do pai como uma maldição. E se uma execução desse errado, a multidão podia se voltar contra o carrasco. Seu trabalho podia terminar com você morto. Mas vem a pergunta: pagava bem? Até que sim, pagava. Alguns recebiam bons pagamentos, ficavam com pertences dos condenados e em certos lugares faziam até trabalho extra para aumentar a renda. Inclusive, alguns também esvaziavam latrinas. Sim, carrasco de dia e limpador de fossa como bico. A Idade Média não tinha muito conceito de plano de carreira. Agora imagina um emprego em que fazer tudo certo ainda podia te matar. Esse era o provador oficial do rei. Sua função era simples: comer primeiro. Se houvesse veneno, você descobria antes do monarca. Um cargo onde a competência não garantia sobrevivência. Seu chefe era o rei. Seu RH era o arsênico. Mas vem a pergunta: pagava bem? Na verdade, muitas vezes sim. Era uma profissão de confiança. Alguns tinham prestígio na corte, boa remuneração e viviam perto do poder. O problema era pequeno, você podia só morrer no jantar. Imagina receber um salário para transformar banquetes em roleta russa. Mas para alguns talvez valesse a pena, até a sopa parecer suspeita. E então chegamos talvez à profissão mais sombria de todas: ladrões de cadáveres. Pois é, homens que desenterravam mortos recém-sepultados para vender os corpos a médicos e estudiosos. Quanto mais recente o cadáver, mais valioso. Imagina enterrar um parente ao anoitecer e na manhã seguinte a cova estar vazia. Mercado clandestino dos mortos, literalmente. Mas vem a pergunta: eles pagavam bem? Pois é, para quem não tinha muitos escrúpulos, sim. Os corpos podiam valer um bom dinheiro, especialmente os mais frescos. É um negócio lucrativo e profundamente perturbador. Muitos agiam à noite com pás e lanternas, como ladrões comuns, só que roubando mortos. E convenhamos, quando seu trabalho exige invadir cemitérios de madrugada, talvez seja a hora de rever a sua carreira. Mas talvez nenhuma profissão medieval cheirasse pior do que a do curtidor. Esses homens transformavam pele animal em couro, só que o processo era um pesadelo. Urina, cal, carcaças apodrecendo e em alguns lugares até fezes de cachorro. Pois é, tudo isso para produzir couro. O cheiro era tão terrível que muitos curtidores viviam afastados da cidade. Até a Idade Média tinha limites. Mas vem a pergunta: eles recebiam um bom dinheiro? Eles recebiam muito bem, porque o couro é valioso. Sapatos, armaduras, cintos, celas, todo mundo precisava. Ou seja, era possível enriquecer sendo um curtidor. Só que cheirando pior do que um esgoto. Talvez o primeiro milionário fedido da história. Então, da próxima vez que você reclamar do seu trabalho, se lembre, pelo menos você não limpa fossas com as mãos, não prova venenos para um rei,
não executa condenados e faz bico limpando latrina, não rouba cadáveres de madrugada e não trabalha mergulhado em urina e fezes para fabricar couro. Embora algum desses até pagassem bem, a questão é, qual deles você aceitaria por dinheiro? Me conta nos comentários, se gostou dessas histórias absurdas, se inscreve no canal, porque logo teremos a parte 2 dos piores trabalhos da Idade Média. E acredite que ainda existem profissões muito piores do que essas que a gente viu hoje. Um abraço e até a próxima!